Olá, pessoal. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e esse é o nosso canal aí, o nosso momento de discussões em relação à insulinoterapia descomplicada. E hoje o tema que é muito recorrente na prática, a gente recebe muitas mensagens aí no dia a dia, é em relação a ter uma equipe de saúde para ajudar na insulinoterapia. E isto é sim considerada uma barreira por muitos dos profissionais de saúde envolvidos no tratamento do diabetes. Então, eu escuto com muita frequência o próprio colega endocrinologista falar assim: é muito difícil educar em diabetes. A remuneração ela não é específica, por exemplo, dos planos de saúde para o investimento de tempo que você faz no processo educacional. Às vezes, esse colega endocrinologista, cardiologista, clínico, ele está sozinho no seu consultório para fazer tudo que precisa. O que é o tudo que precisa? Às vezes ele precisa prescrever uma insulina, orientar como que essa insulina deve ser aplicada, conservada, como que os insumos devem ser descartados, fazer um exame completo dos pés, encaminhar para outros colegas de outras especialidades, preencher não sei quantos mil papéis, né, de insulinas, de glicosímetros, relatórios judiciais. Então, é muita coisa mesmo que a gente tem que fazer. Mas isto não é um impedimento para que você não seja um educador. E se você é uma nutricionista e não trabalha com uma equipe em uma clínica, um conjunto aí, né, um grupo de colegas que insulinizam com base, com fundamentação científica, com protocolo, isto também não é um impedimento para que você não seja um educador em diabetes, para que você não eduque. Ai, Janice, eu sou filho único lá no meu posto de saúde. Sou um enfermeiro, só eu tenho formação na insulinoterapia, nem o médico da minha equipe entende de insulinoterapia. Isso é justificativa para você não educar? Pelo contrário, né, gente? Isso é justificativa para você educar 10 vezes mais. Porque às vezes a salvação daquele paciente é justo você. Já pararam para pensar nisso? O quanto que muitas vezes o futuro daquele paciente depende do seu aprendizado, da sua mudança de pensamento. Então, agregar valor ao seu trabalho agregará conhecimento ao paciente com diabetes, aquela família. Agregará uma possibilidade do enfrentamento saudável do diabetes, que é um dos comportamentos do autocuidado. E uma coisa eu posso garantir para vocês: depois que você começar a agregar esse valor ao seu trabalho, parcerias aparecerão. Por quê? A gente tem vários testemunhos no dia a dia dos colegas dizendo: Janice, depois que eu comecei a educar os meus pacientes, a fazer grupos operativos na minha unidade, não só os enfermeiros, mas os farmacêuticos, os nutricionistas, né? Os colegas da medicina de saúde e comunidade. Essas pessoas começaram a ver o trabalho do outro, a enxergar valor no trabalho do colega. Então, muitos dos nossos alunos começaram assim, como filhos únicos nos seus locais de trabalho. E logo apareceram nutricionistas querendo trabalhar no consultório do colega endócrino. Enfermeiros farmacêuticos querendo agregar ao grupo de educação da unidade de saúde. Nutricionistas que atendem por plano de saúde que viraram referência dos médicos daquele plano. E assim, essas pessoas foram criando o quê? Autoridade. Foram ficando conhecidas. Foram sendo
reconhecidas pelo seu trabalho. Não só pelos pacientes e pelos familiares, mas pelos colegas da área de saúde. Então, vamos pensar, gente, não ter tempo, não ter equipe para iniciar a educação em diabetes não é uma justificativa para não insulinizar com qualidade, não educar. Por quê? Porque a sua consulta, a sua educação em diabetes, o seu propósito neste dia a dia, ele deve começar sim degrau a degrau. Não é fácil. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que educar é fácil. São muitos obstáculos, é o que a gente chama aí, né, gente, de trabalho de formiguinha. É isto. Mas antes, 30 segundos, 1 minuto de educação em diabetes a cada consulta, do que o que acontece com a maioria das pessoas com diabetes no Brasil. Elas não recebem, às vezes, minuto algum. Tacar sua receita, tá aqui seu insumo. Tacar sua receita, tá aqui seu insumo. E não ter uma equipe também depende muito, né, de em que meio você anda. Por exemplo, nós já estamos aí na formação de colegas na área de saúde desde 2010. Eu faço treinamentos, coordeno mestrado na área, capacito colegas de diversas formações diferentes. E o que eu mais tenho visto neste período são os colegas médicos, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de educação física se agrupando em torno de um objetivo comum: insulinizar o paciente com qualidade, educar o paciente com diabetes com muita qualidade, com muito conteúdo. E assim, nesta jornada de atendimento daquela pessoa e da sua família, o seu atendimento fica mais leve. O seu paciente é mais fidelizado. Pense que quanto mais você educa, quanto mais tempo você investe, você não gasta tempo com a educação, você investe tempo na educação. Mas, no correr do tempo, as suas consultas ficarão leves, mais resolutivas, mais pontuais. Para o paciente também, mais espaçadas, mais confiantes. Mais existirá um boca a boca desse paciente para você. Então, pensem no valor que tem ser um profissional de educação que educa, que ajuda aquele paciente na caminhada, que escuta o seu paciente, que entende de ferramentas que podem ajudar este seu paciente no dia a dia. Então, por mais que num primeiro momento você tenha que fazer o papel de toda a equipe, entre aspas, né? Porque a gente não dá conta disso. Mas por mais que num primeiro momento, que é um jeito errado, né, gente? Você tentar fazer tudo pelo paciente, não é um jeito certo de educar. O jeito certo é você ter uma equipe, mas é fato que muitas vezes, em situações diferentes no consultório, você precisa educar sozinho. Mas nesse mundo online, a gente se agrupa muito, né? São serviços públicos, privados, pessoas com objetivos semelhantes que se unem em torno da causa. Então, às vezes, você não tem um educador físico na sua equipe, mas você pode, por exemplo, fazer um evento online, ao vivo, uma live com um educador físico, chamar os seus pacientes, integrar todas essas pessoas
Imagina como que ficaria mais leve a sua consulta se entre uma consulta e outra, o seu paciente, como acontece com os nossos pacientes, eles fossem ouvindo, discutindo, vendo as dúvidas do outro e fossem aprendendo passo a passo até chegar na sua consulta. Visualiza. Esse paciente vai chegar na sua consulta com muito mais conteúdo. Explicar, discutir com ele um assunto será muito, 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 muito mais fácil. E o mais importante é que a gente eduque continuamente, que a gente dê um passo de cada vez, que a gente use a nossa consulta, o momento que você está falando, que você está copiando o exame, que você está escutando o paciente falar sobre as suas preferências alimentares, que você está examinando um pé, que você está ouvindo ele contar a respeito, por exemplo, de uma hipoglicemia, de um problema familiar, e você consiga usar algum desses pontos para puxar aí um fiozinho para transmitir algum conteúdo que torne mais robusta a caminhada desse paciente. Porque à medida que ele vai aprendendo, que ele vai ouvindo, que ele vai treinando, que ele vai escutando, as coisas certamente ficarão mais fáceis. Então, a mensagem principal de hoje é não ter uma equipe para educar, que é uma barreira clara para a insulinoterapia, não é um impedimento para que você seja um educador. E existem checklists, no nosso caso, nós temos o SEDA, que é o Sistema de Educação em Diabetes Ativa, onde nós temos todos os pontos para educar o paciente. Onde a gente vai ticando, ó, o que deu para falar hoje? Deu para falar de hipoglicemia. Pronto. Na próxima vez, o que eu preciso falar ou revisar? No correr dos meses, no correr dos anos, aquilo se completa de alguma forma. Então, ter o pensamento na insulinoterapia e ter o pensamento na educação é uma certa garantia de que você tem muito mais chance de ter sucesso e muito mais chance de ter seus pacientes fidelizados e, principalmente, buscando resultados por eles mesmos. Por quê? Porque a educação em diabetes, ela causa uma transformação.